Bem, boa noite a todos que estão aqui nos acompanhando ao vivo pelo Zoom e você que depois estará nos assistindo aqui pelo YouTube. É com muita honra que, em nome da Sociedade Brasileira de Odontologia Digital, damos continuidade ao nosso bate-papo. Sim, bate-papo muito enriquecedor e muito à vontade, vamos assim dizer, com o Fábio Costa. É uma jornada de volta ao básico, onde ele tem abordado todas as etapas do fluxo digital, do CAD/CAM. E hoje a continuidade da nossa conversa é sobre o CAM. Fábio Costa, mais uma vez a casa é sua, uma honra te receber aqui. Obrigado pelo seu tempo, pela sua atenção, pelo seu conhecimento. Com certeza será de grande proveito a todos os ouvintes aqui dessa live. Bem-vindo, Fábio. Bom, meus amigos, obrigado aí pelo convite, obrigado pela presença e por quem está assistindo depois aí. É sempre muito gostoso falar de odontologia e falar de odontologia digital. Hoje eu estava dando uma aula hoje à tarde falando para uma turma de doutorado e eu estava dizendo que a gente às vezes é meio... A ideia do digital é que a gente não defenda isso como se fosse uma religião ou um time de futebol, e a gente fica taxado, nós somos digital, então quem não for digital está perdido. Não é essa a ideia que a gente tem na cabeça, né? A gente só está, lógico, tentando fazer essa ferramenta funcionar, é uma coisa que a gente naturalmente gosta, né? E é muito prazeroso para a gente trabalhar com isso. Mas não é porque quem ainda não experimentou, quem não está nisso, que o importante é fazer o que a gente gosta, é fazer uma odontologia bem feita, fazer isso com muito carinho, com muito amor, né? Independente do que for, né? Analógico ou digital, não importa. O importante é fazer direito. A gente tinha programado, então, de fechar aí o ciclo do fluxo falando para essa parte de finalização, essa parte de máquinas aí, usinagem, impressão 3D. Quando a gente começou a falar disso há alguns anos atrás, a questão era quantidade de eixos, era uma coisa assim, fazer um coping já era, fazer um coping que adaptasse já era algo muito bom. Eu me lembro que no começo o pessoal falava, mas não tem que mexer por dentro do coping? Eu falava, não, tem que tirar da máquina, tirar os excessos, pegar essa zircônia, pôr para sinterizar e adapta, né? E aí isso já era diferente. Então, veja que em pouco tempo, né, a gente já não está mais questionando isso ou aquilo, a gente já passou dessa fase. Você me coloca de host aí para eu poder compartilhar umas imagens aqui? Foi. Só falar um pouquinho de usinagem, então, né? A questão sempre da usinagem foi ter equipamentos que conseguissem fazer o que nós precisássemos com a odontologia. Começo lá da central de usinagem, como a gente falou antes, nas lives anteriores, nós não tínhamos máquinas pequenas. Então, o investimento era em máquinas industriais. E para fazer isso funcionar, não fazia sentido colocar uma máquina de 500 mil euros dentro de um laboratório no Brasil. Então, isso foi pensado em ter mais demanda para que isso justificasse a central de usinagem. A partir de 2009, mais ou menos, quando a gente começou a ter acesso a máquinas de pequeno porte, a máquinas para o laboratório, separando um pouco do conceito de chairside, existiam máquinas para consultório, lógico, antes disso, mas num volume produtivo de laboratório, a solução começou a se tornar um pouco mais real, a partir do momento que a gente tinha máquinas que davam escala, né, para o laboratório dar conta das suas produções. Então, todo mundo se tornou independente e, ao meu ver, isso fez mais sentido. A questão só era as limitações aí com relação a eixos, né? A gente fala em eixos XYZ, o 3D, né? A questão primeiro era a disposição desses eixos, então os movimentos que as máquinas faziam, então tinha uma limitação
com uma máquina que tinha um motor e girava esse bloco, isso era o quarto eixo, e as usinagens podiam acontecer para próteses cimentadas, unitários ou múltiplos, e a gente conseguia fazer alguma coisa de abutment unitário. Aí era uma questão de CAM, né, dos softwares de CAM possibilitarem usinagens mais precisas. O começo, para nós aqui no Brasil, o grande desafio foi fazer com que as máquinas usinassem hexágonos, né? Então, tinha uma questão de biblioteca de implantes no CAD, que a gente ainda não sabia muito bem como que isso como é que isso era a fundo mesmo. Então, as geometrias, até criar geometrias que as máquinas pudessem usinar, já que o processo de fabricação é diferente de um processo de indústria para abutments pré-fabricados, por exemplo. Então, a gente tinha que fazer com esses cãs, que os cãs usinassem as próteses parafusadas. Nas próteses cimentadas, no CAD a gente definia inserção, então logo nada tinha retenção. Então, os 3 eixos eram mais que suficientes para executar esse tipo de usinagem. Mesmo para pontes, a gente conseguia determinar, e consegue até hoje, né, um único eixo de inserção para as próteses cimentadas, então isso também a gente conseguia resolver de uma forma mais simples. E os abutments, coroas parafusadas, abutments, enfim, unitários parafusados. Depois que a gente conseguiu resolver com o software CAM esse tipo de usinagem, a gente conseguia atender o mercado dessa forma. Até mais ou menos meio de 2008, eu acredito, quase 2009, os CADs não faziam prótese parafusada, né? Então, a gente também só foi se deparar com essa situação quando praticamente a gente estava já na iminência das máquinas menores para o laboratório. Então, isso aconteceu tudo mais ou menos ao mesmo tempo. O quinto eixo era a grande expectativa, né? A gente esperava poder fazer pontes parafusadas. Então, o quinto eixo eram os 2 eixos ali de balanceio do bloco, poderiam ser usinagens de quinto eixo simultâneas, como nesse caso aqui, ou até não simultâneo, mas a grande questão era fazer pontes parafusadas. A partir do momento que a gente realmente teve uma máquina de 5 eixos, aí tudo isso andou. Lógico que no começo os softwares CAM também foram sendo atualizados para que isso fosse melhorando. Então, a gente percebia uma curva se formando na experiência das empresas desenvolvendo os CAMs, essas estratégias. Nada era assim, boa, beleza, temos uma máquina quinto eixo, pegamos um software e vamos usinar pontos parafusados. Isso era expectativa, mas isso não aconteceu tão rápido assim. Aí a questão de usinagem irrigada ou a usinagem a seco era uma questão de atribuição de material, e aí a gente tentava fazer com máquinas, no começo, máquinas híbridas ou máquinas que eram a seco e sofreram algum tipo de atualização para poder usinar alguma coisa de cerâmica no laboratório. Então, os secos sempre foram utilizados, na sua maior parte, com brocas laminadas e blocos de volume circular ou alguma coisa maior, através de perfuração, etc. E os cerâmicos, compósitos, depois entraram aí com um pouco mais de aplicabilidade nos canos abertos para essas usinagens irrigadas. A questão sempre que eu coloco de você usinar uma cerâmica ou usinar uma cera e injetar para o laboratório de prótese, no frigir dos ovos, tem alguns pontos aí com relação a custo e fluxo de trabalho. O primeiro ponto é o fluxo. Usinar uma cera, inclusão, eliminação de cera, injeção, depois seguir com o fluxo de tirar do anel, jatear, cortar, para daí então isso chegar para o ceramista para dar sequência. Pensando num laboratório que faça isso de forma escalonada. E no caso da usinagem de cerâmica, para o laboratório, na grande maioria, o custo de material, então bloco, mais fresa, mais depreciação de máquina, algumas máquinas vão ter spindles que têm uma vida útil menor para cerâmica, quase que todas, né? Quando são usadas para cerâmica, você tem uma vida útil de spindle, de motor ali menor, enquanto que
na usinagem a seco, você tem um aproveitamento maior. Então, se você computar tudo isso, você tem que analisar se no teu fluxo de trabalho o fator tempo de máquina em si e tempo de produção, se você partir para um processo de injeção ou até um processo de fundição, o que fecha melhor na tua conta. É muito gostoso trabalhar com usinagem de cerâmica, sem dúvida nenhuma. Né? Pular todo esse processo de injeção, isso tudo que tem que acontecer. Eu já fiz algumas experiências em laboratório para ver o fluxo acontecendo dessa forma e ver acontecendo de outra forma, analisando o tempo de processo, mão de obra e tudo mais. É lógico que flui muito gostoso. Agora, já para um consultório que está fazendo seus próprios trabalhos, então é uma realidade diferente. Então, a questão aí é definir o perfil, né, do teu negócio para ver qual caminho seguir. Do ponto de vista de usinagem, algumas coisas podem ser percebidas dependendo do sistema que você usa. Se você tem uma usinagem a seco e você no fluxo ali de usinagem você tem uma fresa extremamente fina que faz um acabamento oclusal de um dente posterior, você vai ver mais detalhe na usinagem disso do que numa usinagem de cerâmica. A usinagem de cerâmica vai ter um corte limitado na ponta da fresa ali, por ser uma fresa diamantada, né? Então ela trabalha mais com o desbaste, com o corpo dela. Então isso dá algumas diferenças do ponto de vista de resolução de alguns detalhes, principalmente em oclusal de posteriores. Então isso também é algo que pode ser avaliado e experimentado. É claro que em qualquer cenário, no final das contas, isso vai passar por um acabamento manual, uma técnica de ponta, alguma coisa assim, para refinar detalhes. Mas dá para comparar ali, tirando da máquina, olhar como fica. Eu já experimentei também fazer alguns casos em que foi usinada cera e foi usinada cerâmica no mesmo arquivo. E depois passou por injeção e tal, e quando você corta ali o batoque da injeção, some com o resquício dele, sem tocar na oclusal, e tira um bloco usinado, a pessoa tem que entender um pouquinho ali de usinagem, do processo, para conseguir diferenciar uma coisa da outra. É bem interessante. Lógico, desde que cada uma das etapas seja bem executada. A impressão 3D, todo mundo fica muito na coisa assim, algumas pessoas dizem, a impressão 3D já substituiu a usinagem, a impressão 3D é o futuro. No meu ponto de vista, sim, a impressão 3D é o futuro, sem dúvida nenhuma. A tecnologia está sendo aí explorada infinitamente com o lance da impressão 3D. Por causa da Doni, eu tenho feito algumas reuniões ali com o Ricardo, e cada 5 minutos de conversa com o Ricardo é uma avalanche de informações misturadas, que tem hora que eu pego um caderno, eu estou parecendo o Chico Xavier psicografando, sabe? Eu baixo a cabeça e falo, vamos lá, vamos tomar nota, que é muita coisa condensada numa avalanche de informações. E eu sou apaixonado por impressão 3D, eu faço impressão 3D nas horas de folga, faço no trabalho, adoro o assunto, e o que a gente vê realmente é uma aplicação aí, se falando em impressão 3D, nano, a gente está indo para um caminho aí de imprimir com resolução coisas inimagináveis há muito pouco tempo. E as expectativas para o futuro realmente são bastante animadoras. Mas é lógico, a impressão 3D, aí é meu ponto de vista, não ponto de vista da Doni, nunca conversei sobre isso com o Ricardo, mas eu vejo que a impressão 3D, o feeling que eu tenho é que a gente está passando pelas mesmas coisas que nós passamos em 2007 ou 2008 com a usinagem, a odontologia. Então, era tudo muito novo, né? Muita gente tentando fazer, só que hoje muito mais, né? Muito mais gente entrando e fazendo isso. Então, é uma diferença de momento de mercado. Aquela história da difusão da tecnologia, né? Então, assim, é lógico que nesse momento a gente está com as atenções voltadas para a tecnologia. A odontologia, veja, né? Como nós estamos hoje, como nós estávamos com a odontologia digital
alguns anos atrás. Então, é lógico que hoje, com o foco, com os investimentos, com as empresas se direcionando para isso, tudo acontece numa velocidade muito mais acentuada. Enquanto nós tínhamos o que nós vivíamos em um ano na usinagem ali, tentando resolver e fazer algumas coisas sozinhos, sem recursos, hoje a gente tem um monte de cabeças pensantes aí. E as empresas de impressão 3D estão olhando para todos os cenários aí, todas as coisas que estão acontecendo. Algumas empresas estão olhando para a odontologia e falando, poxa, esse é um mercado interessante para o nosso perfil, para a nossa empresa, é algo que a gente quer entender cada vez mais. Então, eu fico, um lado, muito feliz por tudo isso que está acontecendo e uma parte um pouco preocupado com informação errada ou equívocos, ou não sei o que eu estava comentando hoje também. Não dá para a gente começar com digital e fazer um investimento super alto com tecnologia. Não estou falando de comprar uma impressorinha de filamento de R$2.000. Estou falando de fazer investimento com scanner, com isso, com aquilo, e depois chegar em casa e falar, ops, errei. Como é que você... Ops, errei, não existe. Não dá, né, para dar um passo desse. Então, eu fico muito preocupado e apreensivo com esse rumo aí da impressão 3D, tudo isso que está acontecendo, das pessoas se equivocarem um pouco e ter uma expectativa um pouco equivocada com as coisas. Então, acho legal a gente estar aqui para falar um pouco disso e poder compartilhar. O lance da impressão 3D, a base da impressão 3D é pensar em fatiamento. Então, ao invés de pensar em usinagem, que a gente pega um bloco e aquilo vai sendo subtraído para chegar num objeto, a impressão 3D é o oposto disso. É uma questão de fatiar objetos e depois construir esse objeto através da deposição dessas fatias. Então, a primeira coisa é a questão da resolução. Você ter uma impressão de fatias mais grossas, menos fatias, menos resolução, fatias mais finas, mais fatiamento, maior resolução e melhor resultado dessas fatias. Esse é o basiquinho ali, né, da impressão. E aí você pode ter, nessa questão de resolução de camada, né, você pode ter um limitante quanto à impressora, a tecnologia, não só a tecnologia, como o equipamento em si, o equipamento oferecer pouca resolução. O tipo de tecnologia, também ter uma limitação, e o material que você usa. Né? Esse material te permite chegar até aonde? E a outra questão é, você não pega uma impressão e leva para os extremos, nem para o mais fino que se pode naquela impressora, nem para o mais grosseiro que se pode. Porque aí ou você torna um processo um pouco mais rápido, mas com uma resolução horrível, ou com um resultado muito fino e uma impressão que não acaba nunca. Nós participamos há muito tempo atrás aí de um evento e era uma situação com uma impressora lá de pouca precisão, uma questão de limitação ali da impressora mesmo. E aí, para tentar levar isso para um patamar, assim, de uma resolução mais adequada para o final, tacaram o negócio lá em cima na precisão, né? Vamos fatiar fininho, vamos pôr para imprimir. 24 horas de impressão de resina. Então, assim, se dependesse daquilo para fazer aquilo que a gente precisava, não teríamos impressão. Então, a impressão, normalmente, a gente procura um ponto de equilíbrio, onde a gente tenha um tempo de impressão adequado, ou que atenda às nossas expectativas, com uma resolução que também atenda à nossa necessidade. A diferença é que, para o nosso caso, muita gente faz protótipos. A gente, na maioria das vezes, a gente não quer protótipo, a gente quer produto. Nós queremos fazer o modelo para utilizar no modelo, nós queremos fazer a coroa, nós queremos fazer o provisório, nós queremos fazer o mocapzinho impresso, nós queremos o produto final. Então, naturalmente, nós estamos na saúde, nós precisamos de precisão, etc. Então, nossa área já se torna um pouquinho mais específica. Para maquetes, coisas mais grosseiras ali, você tem uma infinidade de possibilidades, com custo mais baixo, tanto de equipamento como com custo de material. Né?
A questão aí, a gente vai falar um pouco de filamento depois, impressões mais lentas, mais demoradas, mas também o prazo não é como o nosso. Poucas empresas, poucas áreas trabalham por 7 dias, né, para entregar o trabalho. 5, 7 dias é a média, não importa se entrou 10, 20 ou 30. Uma semana, né, a nossa média. E aí, isso também interfere no nosso fluxo de trabalho. Bom, a NASA está trabalhando muito com impressão 3D, então isso talvez já seja um indicativo também que algo grande está sendo feito, por aí vai embora. E aí, a questão é cada vez mais buscar melhor resolução, objetos menores, com mais e mais resolução. Né? Esse é o caminho do desafio. Pegando alguns processos aí mais utilizados por nós aí na odontologia, que a gente está vendo, comentando um pouquinho deles, e fazendo um gancho no que a gente trouxe para o Brasil em 2009, a sinterização seletiva a laser, um processo de impressão 3D. Nesse caso aqui, a gente trouxe a impressora para imprimir cobalto cromo, então era um processo, uma máquina também grande, uma máquina industrial. Nós trouxemos essa máquina em 2009 para o Brasil, a primeira da América Latina e tal, para imprimir o cobalto. Esse é um vídeo só para mostrar como é que acontece o fluxo da impressão, mas é um pó da liga metálica que você define para a tua máquina. É muito ruim ficar fazendo setups diferentes, de material diferente, porque tem toda uma questão de preparação da máquina, mas é uma sinterização por laser. Então, o laser vai aglutinando essas partículas, vai fundindo essas partículas, esse pó, ele se parece muito com talco, ele é muito fino, as camadas, se não me falha a memória, ficavam em torno de 15 micras cada camada, a questão também de dosar aí a espessura de camada, mas essa peça que passa parecendo um rodo aí em cima, ela está trazendo uma camada de pó, de metal, e o laser está sinterizando onde o objeto está. Cada vez que uma camada é feita, essa bandeja vai descendo dentro da máquina. Então, no final do processo, se terminando a impressão, o objeto vai estar lá imerso no meio desse pó. Esse reservatório, esse reservatório vai baixar aonde o pó estava antes, no pó virgem, ali, que não foi usado ainda, e o pó que restou em volta da impressão volta para os depósitos. Então, não existe um desperdício de material. Isso também é uma característica da impressão 3D, né? E a peça está lá no meio. Quando nós fizemos as primeiras estruturas metálicas aqui no Brasil, confesso que a gente passava algumas horas com a testa na janela da máquina ali, olhando ela fazer. E a gente só via as faisquinhas ali, né? Você não vê o que está sendo construído lá dentro do pó. E ficava esperando a máquina acabar para descer, subir, a gente ia passar um pincel e ver o que tinha saído. E aí você tinha uma bandeja com um monte de estruturas presas ali, essas hastezinhas. O suporte de impressão nesse processo ele é oco e bastante frágil, então você consegue quebrar e remover as peças. Você percebe aqui que tem umas bandeirinhas nas peças, né? Imagina você separar 500 copings numa bandejada, né? E depois mandar para os clientes. Nós nunca fizemos 500 copings num dia. Essa é uma característica de impressão que também é importante se considerar, né? Essa máquina, eu poderia produzir com ela algo em torno de 500 elementos, 500 copings numa bandejada. Essa bandejada demorava mais ou menos cheia 11 horas de impressão. Então, eu conseguia fazer 500 copings a cada 11 horas, mais 8 a 10 horas de forno, para que isso só estabilizasse, né? Essa peça inteira ia para dentro de um forno, passava por um tratamento térmico para tirar as contrações, né? E só depois a gente podia remover dessa bandeja. Então, é um processo que a gente tentou implementar e foi bastante custoso e, no final das contas, não atendia ao nosso fluxo de trabalho, né? A questão de registro da Anvisa, da Liga Metálica, o processo produtivo, se fosse para fazer poucos elementos, a usinagem era mais interessante, uma questão aí também de tempo de trabalho, dependendo do número de elementos, é interessante você usinar, ou do tempo que você precisa disso, dependendo do processo, vale a pena se imprimir. Uma questão também de
não parar fluxo de trabalho. A superfície, ela é rugosa, ela não tem porosidade, mas ela tem rugosidade. Então, na época, se a gente tentasse fazer uma prótese parafusada, a gente tinha uma rugosidade muito alta. Isso depois, essa aqui foi uma das primeiras peças que nós tentamos fazer ali nela. Depois isso melhorou, mas a gente não conseguia eliminar 100% as linhas de impressão. Então, para a prótese parafusada também era um limitante. Para quem foi para o IDS alguns anos atrás, no ano passado, acho que na edição retrasada, 2017, já existiam máquinas fazendo retífica pós-impressão. Então, você fazia uma impressão e aí levava isso para uma máquina, essa máquina retificava as bases das próteses parafusadas, dando a superfície adequada para ela. Processo extremamente caro, e com o metal pré-sinterizado e a usinagem, você consegue fazer isso mais rápido, com resultado até melhor do que fazer todo esse processo oneroso. Então, isso acabou caindo aí numa... Para nós, não fechou essa conta. Manter isso não foi interessante. E, enfim, essa máquina está lá, até hoje. Acho que deve estar parada. A Stratasys tem uma tecnologia que eles chamam de Polijet. Eu fui consultor da Stratasys por um tempo, a gente vendeu Stratasys aqui no Brasil. É um processo de jato de resina. Então, a impressora jateia a resina como uma impressora de jato de papel, um jato de tinta, só que ela jateia a resina. E uma luz ultravioleta vai polimerizando essas camadas, né? O único laboratório de prótese que nós vendemos na impressora Stratasys foi para o Domingos Facioli. O Facioli tem uma Stratasys no laboratório dele. E o resto foi para a empresa de alinhadores. Uma impressora que tinha alta produtividade, mas um custo de insumo alto para a odontologia, uma qualidade de impressão bem legal, mas um custo operacional, porque como ela trabalha com essa história de jato de resina, são cartuchos muito parecidos com impressora de jato de tinta, só que grandes, e você tem toda uma parte de circulação disso através de tubulação, né, de mangueiras, etc. Então, cada setup, troca, manutenção, você tem que jogar muita resina fora. E para nós, esse custo nunca fechou também. Para a odontologia foi uma... Em termos de resolução, em termos de material, que impressão legal, mas realmente a conta de um modelo impresso é totalmente inviável para nós, para qualquer pessoa colocar no seu fluxo de trabalho e falar, vou cobrar R$200 por um modelo impresso. Na época, assim, não chegava a isso, mas era, se eu não me engano, o último custo lá que eu tinha feito planilhado, a gente falava, na época, em R$80 o custo do modelo impresso, ocado. Na verdade, não é ocado, porque o suporte fica dentro dele, né, quando é esse processo. Então, não é semelhante ao que nós estamos fazendo hoje. Então, o lance da tecnologia na impressão 3D, ela tem que ser avaliada, se ela cabe no nosso mercado. Pode ter uma coisa surreal, mas que não se encaixa no nosso mercado. E aí você tinha, para nós ali, o nosso uso, impressão de modelo e impressão de guias. Porém, a gente precisava de registro da Anvisa para os guias. Então, isso era uma coisa que a Stratasys, na época, não fez. Então, a gente também não podia vender a impressora para fabricação de guias. Salvo engano, não sei se eles ainda têm, a Neodent tinha uma impressora dessa e eles tinham um registro para fazer os guias lá na Neodent, né? Na central de usinagem ou impressão que eles tinham lá na fábrica. E aí as impressoras vão evoluindo ali na linha até que você consegue imprimir objetos com uma variação de 1000 e poucas cores, aí, com variação de resoluções, translucidez, flexibilidade e tudo mais. Então, é tudo muito legal. E eu acredito que cada vez mais a gente vai utilizar isso na parte acadêmica, para simulação de cirurgias, etc., porque cada vez mais a gente consegue ter materiais que imitam tecido, ou até podem ser usados, né, em restaurações de tecido, mas eu acho que esse é um caminho que vai ser bem explorado, só precisa se tornar mais acessível. Já mas eu acho que pode ainda melhorar bastante nesse sentido. As impressoras a resina com a sintetização a laser,
A mais conhecida aí no mercado odontológico acabou sendo a Formlabs, que usa um sistema, né, de projeção de laser e reflexão através de espelhos. Não é exatamente esse tipo de tecnologia, mas a refração do espelho é muito parecida com aquele leitor de caixa de supermercado que você vê articulando ali dentro. Mas é um sistema de rebatimento de laser que faz a polimerização da resina por esse facho de laser. Nesse processo, como esse laser tem que fazer essa varredura da superfície, no nosso caso, se fosse uma impressão de modelo, imprimir um modelo X tempo, 2 modelos, 2x, e assim progressivamente. Quanto maior a área a ser imprimida por camada, o tempo também vai sendo proporcional. Então, isso aumenta gradativamente conforme a área que está sendo impressa naquela camada. A quantidade de superfície que tem que ser polimerizada. Já no DLP, que é um sistema de projeção, né? Projeção através de uma lente, nós temos aqui, imaginando esse retângulo cinza como uma bandeja de impressão. Nós temos uma lente especial, eu ponho aqui a foto do DataShow só para ilustrar, é uma lente de projeção, só que uma lente de altíssimo contraste e com algumas questões aí, além de simplesmente projetar uma imagem. Mas ela vai fazer uma projeção na bandeja dessa camada A, camada da impressão. Então, é como se a cada camada uma foto fosse exposta, o que deixa passar de luz polimeriza a resina, o que se bloqueia é onde a resina não vai ser polimerizada. Então, camada a camada, o objeto vai sendo construído com essa projeção. E a tendência é que os projetores trabalhem mais próximos e, por isso, bandejas menores, né? A questão de você dar mais resolução, dar mais contraste ali na hora da projeção. Mas tem muito mais engenharia por trás de tudo isso quando a gente fala da impressão por projeção. A Hunter é uma impressora de DLP. O fato de ser uma projeção DLP no nível que a Hunter oferece, isso garante maior vida útil, porque o projetor tem uma vida útil maior, então isso também deve ser computado nos custos de produção. Então, a gente quando conversa com alguém que quer adquirir uma impressora 3D, a gente precisa entender o perfil, né? Se eu estou conversando com o Fábio, falar, Fábio, qual que é a tua demanda? Você é uma clínica? Você é um laboratório? Você trabalha com chairside, tem intraoral? Você quer fazer... O que você quer fazer com a tua impressora? Porque não é assim, né? Simplesmente vamos lá e vamos comprar uma impressora 3D. Não um oba-oba, né? E, lógico, vai ter uma relação direta entre essa precisão, a acurácia dessa impressora, o processo produtivo, a velocidade que ela imprime, a estabilidade que ela tem, né, nessas impressões, quanto tempo essa impressora vai aguentar, ela é para rodar quantos mil quilômetros, né? Qual que é a demanda, e aí você vai saber qual que é a impressora mais ajustada. Eu costumo dizer que Hunter é laboratório de prótese, alta produção, né? Eu tenho clientes, ex-clientes de laboratório da parte de consultoria que consomem em alguns dias de impressão 1 quilo de resina, com 4 impressoras ali rodando o tempo todo. Um funcionário ou 2 só cuidando de impressão o tempo inteiro, montando bandeja, fatiando, botando para imprimir, tirando, lavando, passando para pós-cura e fazendo esse fluxo, só imprimindo, o tempo todo. E aí, para chegar nessa maturidade, né, de fazer esse fluxo de tanta coisa de impressão, com certeza teve uma curva de aprendizado ainda mais intensa, né? A gente começa a fazer impressão e se deparar no dia a dia ali com situações das mais adversas possíveis. E quando é uma coisa nova para você, acontece uma coisa que você nunca viu, você para com essa cabeça e fala, meu Deus, e aí? Por quê? Por que falhou? Então, a parte das impressoras aí, já fazendo um gancho, não é uma maquininha da Nespresso. Você puxa lá, como eu sempre digo, puxa a haste para cima, coloca uma cápsula, escolhe o sabor do café, aperta para baixo, escolhe curto ou longo. Impressão 3D não tem absolutamente nada a ver com isso.
Mas quem não está acostumado, está começando a ver isso, tem um pouco dessa expectativa, né, Fábio? Não sei se quando você conversa assim, com o pessoal por aí, tem umas pessoas que têm uma expectativa que é uma coisa assim. Às vezes aparece assim, outro dia apareceu um amigo e falou: Fábio, você tem uma impressora, né? Cara, quebrou um negócio aqui na perna do meu óculos, será que você faz para mim? Eu falei, cara, até daria, mas não tem o desenho da haste do seu óculos. Se eu for parar para fazer o desenho da haste do teu óculos, meu irmão, eu não vou parar. Então, não é assim, né? Então, outro dia um amigo também falou, cara, eu vi outro dia, tem uma impressora que ela fabrica ela mesmo. Eu falei, tem, cara, tem. Mas tem um monte de questões nisso daí. Então, assim, as pessoas têm um pouco de expectativa tão simples com o avanço tecnológico, e aí com a impressora é legal entender um pouco mais, né, sobre isso aí. Então, impressoras DLP continuam sendo bastante precisas, lógico, tem que ter a especificação do equipamento, falando da Hunter, muito específico, e com uma resolução muito alta, impressão de modelos com análogos, etc. É tiro certo, né? O equipamento certo, um bom insumo, paz na terra, aos homens de boa vontade. O processo de impressão que usa o MSLA, o processo de impressão que usa o LCD, então é um pouquinho diferente. Ao invés de nós partirmos de uma impressão que vem com um projetor, a gente saca fora esse projetor e passa para uma projeção através de LEDs. Aí as impressoras também vão se diferenciar. Algumas impressoras com menos LEDs, mais LEDs, potência, vida útil de LED, etc. E a questão do LCD. Então, o LCD, ele fica ali e ele libera a passagem aonde tem que acontecer a polimerização daquela fatia, naquele local específico. Então, é uma questão de projeção de LED, de inclinação, espelhos, maior quantidade de LEDs, vida útil de LED e vida útil de LCD. Os LCDs evoluíram muito, 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 muito. E estão evoluindo cada vez mais. Eu não sei se vocês viram algumas coisas bem legais, né? A Samsung com o celular que dobra. Aqui não é LCD que dobra. Há muito pouco tempo atrás, você falava, uma tela que dobra. Como? Não é possível, né? Então, isso já é um indicativo, assim, tá aí. Custa super barato esse celular. Eu sou um fã de Samsung, confesso que dá uma dor embaixo do peito aqui quando a gente olha o valor, mas é super legal. É inconcebível há pouco tempo essa ideia de uma tela que dobra. Então, os LCDs estão evoluindo muito, continuam evoluindo muito. Essa história agora de 4K, mono, etc., tudo isso faz parte de uma evolução natural do LCD. E aí a gente vai ter uma situação peculiar, porque nesse segmento do LCD, desse tipo de impressora, a gente tem as impressorinhas de baixo custo, as gumas de baixo custo. E aí a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado para não confundir as coisas com relação a para que vamos usar. Né? Algumas impressoras nessa categoria aí não vão fazer modelos com troquel, não vão fazer modelos para usar análogo, digital. A precisão, a questão dessa impressão vai ser limitada pelo LCD ou pelo LED ou até pela mecânica. Uma coisa que eu não sabia, que aprendi há poucos dias atrás, né? A parte de estrutura da impressora, né? A carcaça, tudo isso. Olhando mais a fundo, a questão do torque ali para descolar o prato é significativo, isso também vai interferir. Então, a questão da impressora, às vezes as pessoas estão perguntando assim, qual que é a resolução? Resolução em quê? Né? Do que exatamente? Porque para quem não sabe nada, um pouquinho de informação que se joga lá, tá bom, então é resolução, vamos falar só de resolução. E não é só esse aspecto. Então tem que tomar um pouquinho de cuidado de saber para que você quer usar exatamente. Você vai fazer um modelo de mocap, um modelo que tenha ali uma tolerância um pouquinho maior. Né? Vai dar ali alguma diferença? Vai. Né? É significativo? Depende do padrão que você quer trabalhar. Quando a gente fala, daqui a pouco a gente vai falar de impressora de filamento, é uma outra categoria, né? Aqui a gente está falando
impressoras de resina. Então, vale uma boa estudadinha sobre as impressoras para que você não espere, para que você não compre um Gol com a expectativa de ter comprado um Jetta, né? Cada um no seu segmento. Mas eu acho que essa questão das impressoras estarem mais acessíveis, isso possibilitou muita gente entrar no digital, ter um contato, começar, né? Começar a fazer alguma coisa. Porque teve um tempo que para fazer um desenho e colocar para usinar uma cera, a gente tinha que pensar, porque a gente tinha pouco bloco de cera no Brasil para usar. A gente tinha que importar esses blocos. Depois, para usinar, era o tempo da usinagem, etc. Hoje, poxa, você quer dar uma praticada, uma brincada ali para aprender. É super importante você fazer desenho e depois produzir isso, para você pegar e começar a ganhar percepção. No começo, você faz um desenho, daí você tira dali da máquina e tal, você olha e fala, nossa, aumentou. Não é que aumentou, a perspectiva um pouco do teu olho ali te engana. Então, é legal você fazer e ver como é que fica, né? Isso te dá já uma boa percepção. Então, é muito legal esse acesso que a gente tem a impressoras. Então, isso também possibilitou da gente começar. Então, se a gente associar essa questão dos softwares gratuitos, que permitem a gente fazer alguns tipos de trabalho e depois, com a impressora de baixo custo para imprimir isso, eu acho que é super válido. E ninguém vai parar em uma impressora. Né? Ninguém vai ter uma impressora. Com certeza, se prepare, que é igual tatuagem. Fez a primeira, se prepare. A segunda está por vir. Então, é mais ou menos isso. Impressão 3D, entrou, se prepare. Sua família vai te ver pouco por um tempo. Quando falhar a impressão, você vai ficar muito bravo no começo. Você vai ficar perdido. E aí, lembra sempre, né? Equipamento e insumo. São duas coisas que podem transformar a tua vida no céu ou no inferno. Então, às vezes, se você não comece comprando a resina mais vagabunda que tem no mercado, a do precinho lá. Não, achei uma lá no site e tal. Não começa por aí, se me permitem a sugestão. Escolha pelo menos um insumo apropriado. As impressoras de LCD não imprimem qualquer tipo de resina. Algumas resinas têm um tempo de exposição muito grande por camada, algumas calcináveis, etc. Então, também, a impressora de LCD não vai imprimir qualquer resina. Então, também tem um limitantezinho em algumas impressoras para fazer alguns materiais. Se você tentar fazer, você vai fazer, mas teu LCD vai colapsar rapidinho, né? Você vai levar ele num extremo que ele não vai aguentar muito tempo. E aí, na linha nossa lá, Doni, nós temos algumas impressoras, agora uma linha nova da Flashforge, né? A Foto e a Focus, uma menor, uma 6.0 e uma 8.9, também com características bem diferentes. É um pouco dessa ideia de, ok, que é uma impressora de baixo custo, tem médio, tem cada uma delas numa categoria e numa especificação diferente. Então, o que seria do amarelo se todos gostassem do verde, né? Então, a maior, a Nor, ela tem uma bandeja gigante, né? Parece uma folha de papel A4. A quantidade de modelos que você coloca ali, fantástica. Uma impressora para documentação, para alinhador, super interessante. E aí você vai variando. A Prusa é fantástico. Não sei se você já viu, Fábio, ela funcionando ali com a bandejinha. Ela faz um flap do berço ali da bandeja. Não só da bandeja que sobe, né? Ela faz ali um descolamento, então força menos eixo e tal. Maravilhoso. Adoro, acho super legal ali ver a mecânica dela, super interessante. E essa linha nova que foi lançada agora, há poucos dias aí, essa linha nova da Flashforge. Então, a 8.9, uma bandeja um pouco maior, uma resolução também maior, dá para fazer ali o análogo, o truquel, etc. A menorzinha,
A 6.0, a foto. Ficou complicado o nome, né? Eu estava brincando com o Ricardo, ficou Foto 6.0 e Focus. Muito parecido o nome, né? A tendência é essa mesmo, de evolução constante. Lógico que a gente não pega e fala, veio uma nova, vou descartar a minha antiga, não é assim. Não é celular, toda hora chega ali um novo e tal, mas com certeza essa evolução é constante e cada vez a gente vai ter coisas mais legais. A gente tem que tomar sempre cuidado, eu falei isso há um tempo atrás, não me lembro se a gente falou disso na live, mas a gente tem muito em tecnologia conceito, uma coisa que está sendo mostrada, mas que ainda não existe. Carros, conceito, tecnologia de impressão, conceito, ou algo assim que realmente a pessoa mostra e fala, olha, essa impressora ela imprime assim, assim, assado, e passa oxigênio, e faz isso, faz aquilo. É extremamente rápido. Ok. Quanto custa para comprar essa impressora e para usar essa impressora? Impressão multilayer. Tem. Quanto custa essa impressora? Quanto sairia uma coroinha multilayer impressa? Essa é a questão. Então, a questão é aplicabilidade e essa conta fechar, né? Então, a gente está falando de coisas que estão acessíveis. Isso aqui, é real, está ali, está funcionando, está validado, está testado. A gente tem que tomar cuidado quando a gente vê conteúdo até para saber isso, né? Se o que estão mostrando ali é um conceito, é uma coisa que está por vir, é uma coisa que as pesquisas indicam que. Né? Eu estava lendo esses dias sobre o modelo novo que a Tesla vai trazer para 2022. Aceleração, 1.000 quilômetros de autonomia. Você vai ter que falar, meu Deus, será que dá tempo de eu ter um Tesla antes de morrer? É só isso, porque eu sempre quis ter um Charger RT77. Esse é meu sonho de criança. Agora, meu sonho de velho é o Tesla. Então, eu tô meio na dúvida, né? Mas eu tô querendo mais que eu chegue no Tesla. Então, esse é o ponto. Para a gente que gosta de tecnologia, putz, a vida não tá fácil. Né? A gente fica lá à noite antes de dormir, aí outro dia você acorda podre, você fala, por que eu tô podre? Porque eu fiquei até 1h da manhã lendo um artigo que saiu de um negócio que vai vir, e a gente fica ali, aí depois não dorme, né? Deita a cabeça e fala, será que vai ser esse ano? Nossa, mas e se isso acontecesse desse jeito? Nossa, e se ficar acessível? O e se mata a gente, né? Mata a gente. Então, pra gente que gosta disso, a vida tá um pouquinho complicada. Tem um vídeo no YouTube do nosso colega Ricardinho Kimura falando sobre DLP e LCD, dando uma ideia geral. Está lá no YouTube, diferenças entre impressora 3D, LCD e DLP. Super legal esse vídeo. Mas legal mesmo. 13 minutos de pau. Muito bom. Muito bom. Recomendo. Filamento. Filamento é talvez a impressão 3D mais conhecida. Né? Nossa, é uma coisa... Eu entrei no filamento há um tempo, é o meu lazer. Fazer impressão de filamento. Então, ela puxa ali filamento, 1, 2, a maioria um filamento só, etc. Mas ela derrete filamento e vai fazendo deposição. E no filamento também vão ter diferenças gritantes. Eu tenho uma Enderzinha lá, né? Uma Ender 3, que é para fazer brinquedinho, vasinho, essas coisas que estão impressas aqui atrás, um monte de coisa impressa para tudo que é lado na minha casa. É o meu lazer, é minha brincadeira, é meu hobby. Tinha que ter um hobby meio parecido com o digital, né? Senão não ia ser jogar boccia, né? Como eu joguei com meu avô quando era criança. A gente vai para o lado que a gente só pensa nisso. Mas é claro que existem impressoras, né? A Creator Pro é a que a gente usa lá na Doni, na parte de impressão, tem um birô de impressão ali na Doni também. Aí uma impressão de filamento, né? Que vai permitir umas coisas assim super interessantes. Por exemplo, uma impressão no modelo, você consegue controlar, bom, até essa altura eu vou querer baixa resolução. É base do modelo e tal. Daqui para cima, alta resolução. Então, vai chegar numa resolução de filamento melhor. Então, não é tudo filamento. É filamento. Não. Também vocês vão ver uma variação de preço dentro das impressoras de filamento que vai de 2.000 a... A impressora de filamento mais cara que eu usei na minha vida
foi uma impressora da Stratasys, uma Focus, ela chama Focus também, Fotos, desculpa. Ela custava, na época da Stratasys, eu me lembro que ela custava R$ 1,5 milhão. E eu falei, nossa, eu quero usar uma dessa. E eu fiz um modelo e ficou um modelo de filamento, né? Eu falei, bom, qual que é? Filamento tem características mecânicas, tem aplicabilidades diferentes, resistência a temperaturas maiores, tem vários filamentos diferentes. Então, o filamento, só estudar filamento já é uma delícia, né? Entender qual é a diferença de um de outro, etc. O próprio fatiamento por filamento é diferente, a construção das paredes, suportes, é um negócio à parte, bem diferente da resina. Então, tem clínicas de radiologia, tem clínicas que estão usando para fazer documentação, custo mais baixo, mas um tempo de impressão mais alto. E, em alguns casos, dependendo da resolução, esse aqui é um vaso que eu fiz aqui, né? Foram 2 dias de impressão para fazer esse vaso. É um filamento fluorescente, super legal, apaga a luz e ele fica lá brilhando e tal. A gente pintou um pouco ele e tal. Então, assim, é baixa resolução para isso daqui. Isso para mim. Para mim é o meu hobby. Então, a questão do filamento é legal, compare, né? Experimente. Mas quando for pedir uma impressão de filamento, se certifica que quem está imprimindo entende do que você precisa. É para um modelo odontológico. Não adianta, né, eu pegar a minha impressora e querer colocar um modelo aqui para imprimir. Eu já fiz isso, já até postei aí no Instagram, acho que uma das últimas postagens que eu fiz. A questão da resolução ali na impressão, numa impressora desse tipo, vai também ser. Você consegue até levar o filamento numa resolução maior, expondo mais tempo, diminuindo um pouco ali pico, etc. Mas, como diria um amigo meu, pense num negócio sem futuro, né? Não sei. Impressora para lazer, impressora para trabalho. Então, se for uma filamento para odontologia, que seja uma impressora de filamento adequada para esse tipo de trabalho que você quer fazer. Então, eu acho que o lance é não jogar tudo num balaio só. Impressão 3D. Né? Eu procurei não colocar, Fábio, de novo, muitas coisas aí, muitos slides, aí, para ficar uma coisa muito confusa, mas como a ideia era o back to the basic, também ser uma coisa básica, né? Muito avançada, de forma que quem assista talvez possa ver. Eu tenho algumas perguntas, tá? Pode falar. Eu tenho algumas perguntas. Duas, eu não sei se eu posso chamar de tendências ou realidades, tá? Uma, fala-se de impressão de cerâmica. Tá? Isso hoje já é uma realidade? É algo que você imprime e já está pronto ou precisa, por exemplo, levar ao forno quando você imprime uma cerâmica? Para quem esteve nos últimos 2 IDS, ou seja, nos últimos 4 ou 6 anos aí, a mesma empresa estava lá mostrando impressão de zircônio e impressão de cerâmica. E como é que funciona isso hoje? Ainda é experimental ou como é que é? Extremamente, para mim é experimental e ainda não acessível, não aplicável, e o resultado que você tem é muito pobre. Entendi. Do que eu já vi disso. Mas a resposta seria: precisa de um pós-tratamento após a impressão, do tipo levar ao forno? Ou já na proposta deles já sai pronta a cerâmica, na proposta deles? Então, de quando eu vi, era uma coisa totalmente experimental, não tinha um produto. Falar, você vai fazer isso, isso e isso. De quando eu vi. Joia. E eu boto isso no último IDS 2019, eu vi a impressão lá de coroas em resina multilayers. Foi a mesma situação, um pouco do que eu falei antes. A questão dependendo do valor que se falar da impressão, e para quem esteve antes do IDS, lembra do ablation, que a Dental Wings mostrava, uma máquina de corte a laser? Sim. Lembra disso? Sim. É a mesma coisa. Fantástico. Você pega na mão, fala legal. Posso fazer? Por enquanto ainda não. Ainda estamos. Então, enquanto não tiver, fala assim, esta é a impressora, ela custa X, ela está validada, tem artigo publicado e o processo deve ser feito assim.
Você imprime, tira daqui, põe aqui, leva para o forno, faz o que for. Esse tempo de impressão é tanto a camada, cada camada, dá para a gente ter uma ideia de tempo de impressão. Aí a gente começa a levar a sério a coisa e falar, agora vale a pena. E imagino ela também estar homologada pela CE, pela FDA, essas coisas assim, né? Aí Pelos cai na órgãos saúde, nós regulatórios, né? estamos. E o buraco é mais embaixo. Mas eu acho que os testes mecânicos ali, de acurácia, etc., só aí já é um bom indicativo de que a gente está no Legal. caminho. Mas o nosso mercado é pequeno. Então, um fabricante de cerâmica teria que estar ali junto, fazer alguma coisa junto, que era o que tentaram fazer com a Ablation, fazendo compostos para serem utilizados na máquina, né? A User fez na época alguma coisa. Então, eu acho que teria que ter alguma coisa aí de uma empresa de impressão 3D estar associada com um fabricante de cerâmica que tenha muita experiência na odontologia para que isso case. Eu A acho que segunda, sozinho, nenhum nem outro. legal. É A a minha... segunda pergunta é que tem se veiculado até no Instagram nos últimos dias o anúncio da impressão de implantes. Sim, Em que tenho ponto visto. que está isso? Como é que está isso na tua opinião? Tá Eu bem não, tal eu não ou já, visitei a ou empresa, já... não conheço assim, mas pensando na Uhum. impressão 3D, que você consegue controlar rugosidade, você consegue ter processo de impressão sem porosidade ou qualquer coisa do tipo. Se a resistência mecânica daquilo ali for viável para a empresa fabricar e imprimir daquele jeito, faz muito sentido. Legal, Faz muito legal. sentido. Uhum. Eu Quando eu não vi estou pela citando o primeira nome por vez, questões óbvias, depois eu até posso compartilhar contigo, mas me chamou a atenção, daí eu resolvi te perguntar, tá? E a terceira e eu última confesso que eu estou curioso pergunta, para... Queria eu vou até tirar... compartilhar contigo depois. E a terceira e última pergunta é assim, como tu falou muito bem, muita gente acha que é só comprar uma impressora, não sabe que tem que comprar uma câmera de fotopolimerização, não sabe que tem que dar banho com álcool, lavar, É, fazer todo a um parte... tratamento. É, a Mas assim, parte... a minha dúvida específica é assim, existem tantos detalhes, tantos parâmetros, afinal de contas, alguém já conseguiu alguma publicação ou tu acha que tem em vista alguém que seja capaz de compilar essas informações para entregar para o usuário e dizer, olha, essas câmeras de fotopolimerização são aceitáveis, esses são os parâmetros, isso é o que tu tem que observar no modelo que tu pode tratar depois da impressão 3D. Existe esse tipo de informação? Como é que está isso hoje? Eu vou te falar, não defendendo a casa, né? Mas o que eu estou Tudo bem. vendo na Doni nesse Sim. período, a expertise que tem ali dentro, não só do Ricardo, né? O Sim. time ali, tem outras pessoas ali dentro que, Jesus amado, é, isso já se sabe. A Legal. gente conhece, os concorrentes, as empresas, tendência, o que está vindo, o que não está vindo, etc. Quando a gente pega alguém que está fazendo uma pesquisa desse tipo, e aí eu estava conversando há algum tempo atrás com o Estevão Bonfante, de Bauru, ele me Sim, pediu sim. para olhar um trabalho que ele estava fazendo lá e dar um pitaco. A gente sempre fez trabalho junto e tal. Eu falei para ele, a gente tem que pensar assim, quem está fazendo aquela avaliação da impressão conhece bastante da impressão, então está sendo bem assessorado para estar fazendo certinho, para que aquele resultado seja bem validado, né? A parte, como você falou, a resina, pós-impressão. O que o fabricante da resina recomenda? Como lavar? É álcool isopropílico, tem gente falando em álcool de posto. Vão ter resinas para serem lavadas com água, né? Já é um novo conceito também. Então, assim, siga o que o fabricante da resina recomenda. Se o fabricante da resina não sabe te passar a especificação correta, já está um indicativo aí que teremos problema. O fatiamento também vem daí. É uma associação da impressora com o material. Então, se você comprou uma impressora de alguém, você está usando um material que se alguém vende, ele vai te passar a receita do bolo. Pega a sua impressora, põe esse fatiamento e essa resina e está tudo bem. Se você quiser montar o Frankenstein, comprei uma impressora, vou pegar o Cheeto Box, vou comprar uma resina de lá. Aí você tem que ter expertise para fazer isso.
Legal. né? Eu levei Uhum. algumas resinas que eu queria serem validadas para um dos engenheiros da Dona. Em 2 horas, ele me respondeu que ele encontrou uma contração diferente num determinado ponto da impressão, já tinha impresso ali um corpo de prova, tinha mostrado 700 medidas, visão de microscópio, não sei o quê. Então, assim, tem muita expertise por trás disso. Então, para quem ainda é novato nisso, segue a bula, não sai fora do protocolinho. Se é lavar no ultrassom por 1 minuto e meio, é 1 minuto e meio, não é 1 minuto, não é 2. Se é álcool isopropílico, é álcool isopropílico. E a pós-cura, né? Tem desde aparelhinho daqueles fotos de unha, que é o basiquinho, e naquele vídeo lá o Ricardo fala um pouquinho sobre isso aí, vai ter isso, e vão ter realmente polimerizadores apropriados, com intensidade, comprimento de onda, alguns com temperatura junto, que vão auxiliar aí na cura devida. Então, o que a gente tem visto é que tem muita gente usando impressão 3D, e aí ele encontra uma distorção, e ele fica tentando compensar essa distorção em fatiamento, mas a pós-cura não está certa, então está tampando um buraco, mexendo em outro lugar, por falta de expertise. E aí a plataforma lá do Academy tem muito conteúdo legal para isso daí, né? Introdução na impressão 3D e por aí vai. Então, para quem está começando, tenta seguir uma bolinha, né? É essa impressora que você está usando, tal, o que você comprou, tá? Esse distribuidor ele consegue te dar suporte técnico, consegue te auxiliar, e é lógico, né? Já aconteceu comigo, né? Alguém me ligar e falar, Fábio, eu preciso usar essa resina aqui. De quem que é essa resina? Ah, não, eu comprei ali no... Eu falei, cara, desculpa, mas não sei que resina que é essa. Né? Então, assim, procura ficar dentro de um protocolo de trabalho para evitar distorções e etc. Mas eu penso que faz diferença uma câmera de pós-cura adequada e a limpeza dessa pós-impressão é muito importante. Eu faço isso com muita atenção. E procura, se você usar álcool, acontecem reações, né? Se sobrar álcool ali, você vai lá, coloca na água e álcool, dá umas esbranquiçadas de resina, dá umas coisinhas ali, às vezes a pessoa não entende. Então, faça cada etapa calmamente, como a gente sempre faz tudo na odontologia, seguindo o Legal, protocolo. legal. A tua resposta já me fez entender, no meu caso, na minha pouca experiência com impressão 3D, o que pode ter acontecido e onde pode ser melhorado. Obrigado, tá? O lance é a formulinha do fatiamento, tempo de exposição, mais ou menos, espessura de camada, distância que isso está em relação àquele suporte que é feito inicialmente, né, ali, para não estar próximo, passagem. Se você parar para pensar, né, a luz passa um pouco mais do que a camada, né? Então você vai tendo uma... E uma coisa assim que eu já presenciei em alguns lugares, é uma resina fotopolimerizável, que teve uma pós-cura. Se você deixar ela ali na janela, ela vai distorcer, já aconteceu comigo, de fazer um modelo com uma demonstração e usar no dia seguinte, pegar o modelo e falar, nossa, o que aconteceu aqui? O negócio estava meio assim, né? Esqueci umas impressões da Stratasys no carro um dia. Hora do almoço, cara, peguei a caixa de impressão, perdi tudo, distorceu tudo. Então também, impressão tem distorção com temperatura, algumas mais, outras não. Então, o Sérgio mandou alguma coisa aí. Enquanto estamos no Isso. ambiente, então, teoricamente não temos distorções. Assim, você acredita que a impressão e o calcanhar de Aquiles, principalmente quando precisa de modelo para estratificação, né, a tendência dos monoblocos. Eu penso o seguinte, se você tomar todos os cuidados, fizer uma boa impressão, usar uma boa impressora, esquece baixo custo de impressora, esquece baixo custo de resina, vamos falar de a melhor resina que você puder, a impressora de boa qualidade, etc. Você vai tomar alguns cuidados a mais, como essa questão da exposição à luz, né? Então, quando você não está usando, deixa na caixinha exposto, você está deixando isso suscetível a uma distorção. Agora, eu estou procurando por comparativos gesso a gesso, né? Gesso em impressão 3D, mas com muito cuidado nisso. Porque o gesso também tem uma expansão tardia, então também deve ser considerado. A impressão, por exemplo, de calcináveis para fundição, tem recomendação de você imprimir e já fazer essa fundição
um intervalo de tempo mais curto, já imprimir, já usar isso, incluir, já fazer a sequência. Então, cada resina também tem as suas considerações. Então, acho que também não dá para... Mas o modelo impresso, eu penso que, primeiro, o maquiado faz muito mais sentido do que fazer estratificação em cima do modelo, por ganho de tempo, por previsibilidade e aproveitamento do CAD. E aí, se você trabalhar direitinho, tem laboratórios fazendo um fluxo digital grande, e está funcionando muito bem. E tem exemplos de laboratórios, bom, o Calgaro, que é o laboratório que eu fiquei ali, que está ali há muito tempo fazendo isso, etc. Taxa de repetição, despencou com o intraoral e impressão 3D, 4 impressoras ali imprimindo o tempo todo. Então, isso é um indicativo prático de que, bem feito, as coisas estão funcionando. Dá certo 100%? Aí, não. Nós estamos falando de odontologia, já não dava certo 100% de outro jeito. Então, a gente continua com as pecinhas, que somos nós, e às vezes algumas coisas dão errado no processo, o CAD-CAM leva a culpa. Então, confia, mas presta atenção nos detalhes e se dedique a aprender muito sobre isso. Não estou falando isso porque a gente gosta, né? Estou falando para quem, assim, para quem está querendo entrar nisso, reserva um tempo para consumir conteúdo. Conteúdo sobre digital. Bom, Muito Fábio, válido. infelizmente o nosso tempo já está chegando. Estourou, né? Eu quero te agradecer muito. Hoje, assim, foi de uma maneira assim extremamente entusiástica, né? Tu compartilhar uma energia, uma alegria, né? Dá para ver que realmente, como você tem sempre conversado comigo, né? Você mesmo se dedicando o dia inteiro, dá para ver que ama o que faz. E para a gente que está ouvindo é uma alegria muito grande. Muito obrigado pelo teu compartilhar. Eu queria que tu lembrasse o pessoal qual é o teu perfil do Instagram, é @tpdfabiocosta. TPD Fábio Costa. Arroba @TPD Fábio Costa. TPD Fábio Costa. Quem quiser contato, consultoria, tirar dúvidas ou conversar sobre qualquer uma dessas lives, pode entrar em contato com o Fábio Costa, ele é TPD. Ele com certeza, com muita alegria, vai estar à disposição para responder com a mesma alegria que ele demonstra aqui ao compartilhar esses conhecimentos. Quero agradecer a Muito presença obrigado, Fabião. de todos que nos assistiram essa noite, agradecer de novo também à diretoria da Sociedade Brasileira de Odontologia Digital, especialmente ao Dr. Paulo Cano, que idealizou também essa programação. E eu quero te agradecer, Fábio, pelo compartilhar e deixar, Fábio, as portas abertas para quantas vezes mais ou quantos episódios mais você quiser compartilhar conosco sobre quaisquer assuntos aí de odontologia digital. A casa é Isso é tua, um prazer. a receptividade com Eu tô certeza agora está sendo Estou grande. esmiuçando a fundo o Ricardo e em breve vamos trazer bastante coisa nova. Isso, vai ser muito rico, Tem porque muito de impressão 3D para a gente falar ainda. muito bom, muito bom. Quem sabe uma jornada só sobre impressão 3D com esse pessoal aí da Vamos, vai ser uma coisa vamos incrível. marcar uma, vamos marcar uma com o Ricardo Sim, para quando a gente vocês quiserem. espremer até o último suspiro dele lá para ver o que ele Aham, faz. aham. Mas vai ser muito bom, É o vai ser último muito bom. hashi. Exatamente. Vai ser muito bom, Então, com certeza. muito Mas, gente, muito obrigado. obrigado. Obrigado pelo tempo de todo mundo. Obrigado mais uma vez pelo convite. Obrigado ao Paulo pelo convite. É um prazer poder ajudar a sociedade, por menos que seja, mas a gente fica muito feliz de poder contribuir. E eu estou muito feliz com o rumo que a gente está tomando com a sociedade, com a odontologia e tudo mais. Tenho fé que boas coisas sempre estão por vir. Né? Muito obrigado, Fábio. Boa noite a todos. Até a próxima. Obrigado, gente. Até. Grande abraço. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Abraço.